Seu nome completo? Lídia Maria de Mello. Lídia, quando você ouve ou lê em algum lugar, Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Bom, a primeira relação minha com Cidade de Santos é como em criança, quando surgiu Cidade de Santos, porque na minha casa sempre se leu jornal, né? Claro, naquele tempo a televisão ainda era recente. Na verdade, a televisão na minha casa surgiu no mesmo ano em que o Cidade de Santos, 67, porque não era comum as pessoas terem televisão. Usava muito rádio e jornal, se informava por... E jornal, a gente sempre ouviu jornal falado tupi, com Corifeu de Azevedo Marques. Desde criancinha a gente ouvia, toda noite. Aí ele falava, atenção São Paulo, atenção Brasil. Aí no ar, jornal falado tupi. Quando ele morreu, nossa, na minha casa foi uma choradeira. A minha irmã mais velha, assim, eu fiquei impressionada por causa da reação dela. Quando deu a notícia, eu não sei exatamente que idade, mas nós éramos crianças. Ela caiu num choro assim, ela não parava de chorar, não tinha como consolar a minha irmã. E ele morreu afogado aqui em São Vicente, foi num final de semana. Então, assim, era aquela pessoa que a voz nós ouvimos. E o meu pai comprava a Última Hora. Então, a Última Hora do Samuel Weiner, então, eu lia e comentava, minha mãe também, enfim, assim, o noticiário em casa era muito comentado. Então, a gente acompanhava tudo desde criança, né? Essa minha irmã, por exemplo, a mais velha, ela, aos 7 anos de idade, ela foi com meu pai num comício, subiu lá e leu um discurso. As pessoas gostaram tanto que deram presentes para ela depois, sabe? Falou que a nossa casa está presente para ela. Então a gente estava acostumada com isso. Só que depois da ditadura, a Última Hora foi decaindo, porque foi o único jornal que não apoiou o golpe militar. Naquele momento, toda a grande imprensa apoiou o golpe. Depois, com o tempo, foram voltando atrás. Correio da Manhã, por exemplo, no Rio de Janeiro, nossa, fez uma campanha muito ferrenha contra o governo do João Goulart, com editorial na primeira página. Acho que uma semana depois, eles já começaram a mudar um pouco a linha, que começaram a perceber que não era exatamente aquilo que os militares disseram, que iam reorganizar o país, Não, eles começaram a ver que os métodos não eram muito republicanos, né? Então, começaram a mudar um pouco a linha. Mas outros só mudaram depois que a censura se instalou. E aí, lá para 68, e outros nem mudaram. Então, assim, eles reproduziam muitas vezes o discurso do governo em relação às notícias da ditadura. Então, e Última Hora foi um jornal que foi invadido. O Samuel Weiner se exilou um período no Chile. Então, meu pai, ele surgiu na Cidade de Santos em 67, que foi justamente quando lá em casa também apareceu a televisão, né? Minha mãe comprou televisão. E aí a gente começou a acompanhar festival de música, aquelas coisas todas que eram tão importantes, né? Naquele momento eu copiava músicas do Chico Buarque. Você tinha quantos anos nessa época? Em 67, quando comprou eu tinha 9. Em setembro eu fiz 10. Mas assim, eu copiava as letras de músicas do Chico Buarque, nossa, e decorava aquilo tudo, que eu achava lindo. Então, assim, era esse o ambiente. E aí surgiu a Cidade de Santos. Já havia a Tribuna, mas aí o Cidade começou a fazer sucesso entre o pessoal do Porto, né? Então, a primeira lembrança que eu tenho de Cidade... Como leitora. Como leitora, assim. Aí eu já lia também, porque nós líamos já, né? Mas antes, quando a gente ainda não lia, meu pai lia, e aí comentava, e a gente estava ali acompanhando tudo, porque não se fazia segredo de nada que acontecia. Então, por isso que essa questão política também, a gente acompanhou desde cedinho. Só que a minha mãe dizia pra gente assim, cuidado com o que vocês falam na escola, isso durante a ditadura. E ela falava, o que se comenta em casa não se comenta na rua. Isso foi durante a ditadura, esse mote direto. Seu pai era um sindicalista, né? Era um sindicalista, ele era portuário e era sindicalista, era do Sindicato dos Operários Portuários.
era da diretoria, foi preso em 64 no dia 1º, porque ele passou a noite de 31 de março, que já havia a movimentação de tropas, para o dia 1º, ele e mais 4 diretores, então eram 5 diretores, passavam a noite no sindicato. E de manhã eles foram presos, foram levados para o Palácio da Polícia, onde era a Delegacia de Ordem Política e Social, que é a DOPS, que coincidia com a mesma sigla do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Então, assim, porque ali era a delegacia central, mais importante. Então, pode ser até que outras delegacias da cidade tivessem essa mesma sigla de DOPS, porque dependia da característica da delegacia. Então, tinha lei, que tinha várias siglas em relação às delegacias, e a DOPS tinha como Delegacia de Ordem Política e Social. Lídia, então nesse intervalo, você era criança, era leitora, até você virar uma jornalista e começar a atuar na cidade de Santos, passou um tempo, né? Sim. Então, eu queria que você falasse para mim como é que você foi parar na cidade de Santos? Se você foi lá pedir emprego, ou alguém te indicou, como é que foi? Não foi por indicação, não foi não. É assim, eu fiz letras primeiro. Primeiro eu fiz o curso normal, seria o ensino médio, tinha chamado curso normal, que é o que formava normalistas, que eram professoras de 1ª a 4ª série. Então eu fiz o curso normal, fiz colegial e fiz normal. Então eram o colegial para quem fazia os 3 anos, para fazer o colegial e fazer faculdade e tal. Eu fiz colegial e normal. O normal era para ter o diploma, então eram 4 anos. E eu terminei com 18 anos. Fiz em setembro de 18 anos, dezembro eu me formei. E aí eu fiz letras primeiro. E com 18 anos eu comecei a trabalhar no Estado. Não era efetiva, mas eu tinha classe até o final do ano. Dando aula. Dando aula, era admitida em caráter temporário. Mas logo abri o concurso, porque fazia muito tempo que não tinha concurso. Eu fiz concurso, me tornei professora efetiva, e aí eu quis voltar a fazer a faculdade que eu queria fazer desde o começo, porque eu era muito leitora de jornal, e eu acompanhava o jornal, eu guardava o jornal, fazia um arquivo para mim, pelo assunto, quando me interessava, e também guardava, às vezes, por causa de textos. Às vezes um texto era tão bonito, era um texto, tinha interesse pelo assunto, mas a forma como estava escrito me atraía muito. Ricardo Couto, por exemplo, eu era super fã, porque ele não precisava assinar a matéria para eu reconhecer o texto dele. Sabia quando era a matéria dele, mesmo quando não estava assinado. Então, eu recortava, guardava para essas coisas. Então, assim, o jornalismo, para mim, era uma coisa fascinante. Então, o que eu tinha, como era um período de ditadura, um período em que a gente não podia falar muito, a gente tinha que tomar cuidado com o que falava em casa não se podia falar na rua, então a gente ouvia os professores falavam alguma coisa na escola, e a gente chegava em casa e comentava normalmente, sempre. Olha, hoje a professora de tal matéria falou isso, o professor falou aquilo, porque o primário nós estudamos dentro do sindicato, era a escola que funcionava no sindicato, os 4 primeiros anos. Então a gente recebia diploma no 4º ano, então eu e minha irmã mais velha fizemos nessa primeira fase. A mais nova, que tinha uma diferença, ela fez também, depois quando ela terminou, a escola foi extinta também lá. Mas aí depois a gente fazia o ginásio, que era a 1ª a 4ª série do ginásio, que seria equivalente hoje à 5ª ou 8ª série do ensino fundamental. Então, eu fui fazer jornalismo porque tinha esse fascínio, porque o jornalismo, eu lendo jornais ao longo de 21 anos, foi muito tempo, né? 21 anos, eu comecei com 6 anos de idade, eu estava no 1º ano primário, a ditadura acabou, eu estava no último ano da 2ª faculdade, sendo que entre uma faculdade e outra, eu dei um intervalo de 3 anos. Terminei letras com 21 e eu entrei no jornalismo, da comunicação, né, que era curso de comunicação social, habilitação de jornalismo, com 24. Então, no ano em que eu terminei, que eu estava em 85, a ditadura acabou em março de 85, né? E eu me formei em dezembro. A colação de grau foi 30 de dezembro, mas a minha apresentação de TCC
foi no dia 25 de novembro. Eu apresentei meu TCC, que foi, depois originou meu livro do Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós, que eu só publiquei 10 anos depois, em 95. Mas aquilo foi interessante porque foi a primeira vez que eu pude falar sobre a ditadura, porque, assim, abertamente, eu já tinha coisas escritas, mas eu guardava, não falava para ninguém, as pessoas não sabiam. E muita gente, mesmo depois que eu ter apresentado o TCC, foi ao lançamento do meu livro em 95, 10 anos depois, e aí elas comentaram: puxa, mas eu te conheço há tanto tempo e eu não sabia nada disso do que você está contando aqui. Eu falei, ou então comentava com a minha mãe: nossa, eu não sabia nada disso. Isso porque ela não comentava mesmo. Por quê? Porque a gente tinha aquilo, não pode falar. Então aquilo ficou arraigado, né, de eu não falar mesmo. Mesmo depois da reabertura, a gente participou de muita coisa. Então, como eu fui parar no Cidade de Santos? Eu continuei sendo leitora da Cidade? Não. Eu lia a Cidade durante bastante tempo, mas quando eu já estava na faculdade, ou quando eu comecei a ficar mais, assim, me tornei adulta, a partir dos 18 anos comecei a trabalhar, eu comprava o jornal, tal e tal, eu comecei a ler outros jornais, eu comecei a ler a Folha de São Paulo, eu comecei a ler outros, eu comprava a Folha, por exemplo, porque eu tinha a minha prima, uma prima que fazia PUC. Quando o coronel Erasmo jogou bombas na PUC, a minha prima fazia física na PUC. E ela me trazia coisas, quando ela descia, ela morava em São Paulo, quando ela vinha passar o final de semana aqui, e aí ela trazia aquelas cartas abertas que liam na rua as manifestações de estudantes, rodadas em mimeógrafo, né? E até no meu livro eu reproduzo uma, falar da morte do Manuel Fiel Filho, do Vladimir Herzog, então, e de outras pessoas, e ela me trouxe e eu reproduzi no meu livro. Então, eu já assinei a Folha de São Paulo, então os jornais daqui eu lia eventualmente, a Tribuna e eventualmente a Cidade, eu não acompanhava todo o tempo, não. E eu me lembro que na faculdade eu falava para as pessoas: não, eu tenho que ler a Folha de São Paulo. Eu achava que o melhor jornal era a Folha. Eu sei que a Folha tem todo um histórico de colaboração com a ditadura, mas não é só a Folha. Todos os jornais tinham, na verdade, naquela. Só que ela mudou uma linha. Tinha um pessoal muito bom nesse período. Anos 70, eles fizeram uma coleção de um folhetim, que vinha encartado aos domingos na Folha. Folhetim, era tabloide, era folhetim. É engraçado que quando eu falo folhetim, as pessoas pensam no folhatim. Folhetim. Que há muito tempo depois eu falo: não, aquilo era outra coisa, aquilo era para adolescente, tal. Não, folhetim tratava de assuntos que você não via em lugar nenhum. Quando eu fiz jornalismo, eu usei essas matérias, aquelas reproduções de mesas redondas, para fazer trabalhos. Como eu fiz, eu tenho encadernado até hoje. E eles não relançaram, parece que no arquivo deles não tem. Aí depois eles começaram a mudar a linha do jornal, ficar uma coisa mais intelectualizada, a não dar mais importância ao diploma de jornalismo. Sim. E aí mudou a linha, assim. Mas naquele período foi um período bastante produtivo, é o período que eu conheci o Ricardo Couto. Aí acabava a faculdade, acabei o TCC, as aulas ainda não estavam terminando, o pessoal apresentando ainda o TCC, a nossa colação estava marcada para dia 30 de dezembro, e eu não tinha mais obrigatoriedade de ir à faculdade, às vezes tinha uma apresentação, às vezes não. Eu comecei a sentir meio saudade daquilo, né? Aí, uma tarde, eu telefonei para um colega de classe que trabalhava no Cidade de Santos, mas na parte administrativa, não numa redação. Liguei para falar com ele, para matar saudade do pessoal da faculdade. Eu falei com ele, telefonei, ele falou: você está sabendo que o Cidade está com inscrições abertas para contratar jornalista? Eu falei: não, eu estou ligando para você por acaso, porque deu saudade, tal. Ele falou: então tá, sabe, aí ele me disse o que tinha. Era até aquele dia que tinha que entregar um currículo até às 6 horas da tarde. Eu falei: meu Deus, eu morava nessa época em Guarujá. E só para ir de Guarujá até lá, o centro da cidade, onde ficava na Rua do Comércio, onde ficava a cidade, né? Eu ia gastar 1 hora. Ter que me arrumar e tal. E já era de tarde. E eu tinha que
fazer um currículo, porque eu não tinha pronto. E isso era em datilografia, né? Máquina de escrever, que eu odiava, nunca gostei daquilo. Eu tinha uma maquininha que minha mãe me deu com 16 anos, era pequenininha, portátil, uma Lettera 32, era Olivetti Lettera 32, meio salmão, pequenininha e tal. Mas eu escrevia assim, com 2 dedos, esses 2 dedos. Nunca fiz curso, porque eu achava horrível aquilo, não gostava. Era barulhento. Você vai escrever à noite, eu acordava o prédio, né? Então, não podia. Então, eu tinha que fazer. Em letras, eu entregava meus trabalhos escritos à mão. Eu tinha letra pedagógica, professor, todo mundo entendia. Mas no jornalismo não dava para fazer assim. O que eu fazia? Eu fazia um rascunho da matéria à mão e depois copiava tudo. Lá na faculdade tinha aquele monte de máquina. Eu ficava lá enrolando, começando a matéria, mas eu terminava em casa. Depois eu levava e entregava, porque eu não gostava de escrever, de pensar em máquina. Depois, quando surgiu o computador, foi para a minha glória. E aí, eu falei, e agora? Mas aí eu fiz um currículo com uma rapidez, assim, nossa, eu montei currículo, tomei um banho, me troquei, vim para Santos e cheguei lá, a secretária da redação, que era a secretária do editor-chefe, também era uma colega de classe, da minha classe. E aí ela falou, bom, você tem que trazer amanhã até determinada hora, tudo bem? Era um texto livre sobre meio ambiente. Um texto livre. Eu falei, bom, não precisa ser uma matéria. Eu fiz uma crônica. Uma crônica tentando assim, fazer uma linguagem mais, assim, mais moderna, tal, com fatos da época que eu tinha lido sobre meio ambiente. Usei, mas assim, sendo meio irônica, tal. Falei, bom, não sei se vão gostar disso aqui, né? Mas fiz. Aí, depois que eu esperei o resultado, aí eu fui selecionada. Aí eram 4 vagas. E tinha bastante gente inscrita, porque eu fiquei sabendo, acho que umas 30 pessoas. E eu fui, entre as 4 eu fiquei. E eram eu, a Márcia Amazonas, que também era colega de classe minha, a Eunice Benfica, que já era jornalista, eu a conheci num curso de extensão sobre jornalismo e literatura lá na faculdade, que foi ministrado pela professora Terezinha Tagé, que era mulher do Dirceu, que era nosso professor. Eu a conheci nesse curso. Eu conheci a Eunice e conheci a Terezinha também. E foi uma conexão muito boa, porque eu tinha, ainda como estudante, eu tinha entrevistado a Adélia Prado, lá em Divinópolis. Eu fui a Divinópolis, eu conheci em Ouro Preto um rapaz, eu fiquei, assim, um namoro por correspondência. A gente se encontrava em Ouro Preto, tá? E aí ele me convidou para ir a Divinópolis, quando ele falou que a vizinha dele era a Adélia Prado. Eu falei, opa, fui para lá, fiquei na casa dele e fui entrevistar a Adélia Prado. Então, na faculdade, eu publiquei uma matéria sobre a Adélia Prado, que já foi... E aí a Terezinha trabalhava com a Adélia Prado também, o texto da Adélia Prado, para falar do jornalismo e literatura. Então, assim, a gente casou. Então, a Eunice eu conheci nesse curso, e aí tinha uma outra moça que eu não a conhecia, era a Lília, mas não era contemporânea nossa, assim, da faculdade, não sei se ela estudou aqui em Santos, não sei, mas ela foi selecionada também. Então, Lídia, e aí você é professora, fez letras, fez jornalismo, e aí passou nesse concurso e começou a trabalhar na cidade de Santos. Queria que você me falasse qual que foi o ambiente que você encontrou lá, porque muita gente fala sobre que era um ambiente meio que caótico, muito barulhento. Como é que foi seu primeiro contato? Eu vou te falar isso, mas eu vou só concluir essa história da minha entrada, porque não ficou só nisso. Essas 4 foram selecionadas, mas nós tivemos que fazer uma matéria. Tinha a segunda fase do teste. Aí nós tivemos que fazer a matéria. Foi um sorteio, cada um sorteou lá um papelzinho, aí nós nos vimos nesse momento. Você passou, porque a gente não sabia de uma da outra. A gente se encontrou lá. Sorteia tema. O meu tema foi a legalização do jogo do bicho. Tinha tido um congresso no final de semana aqui em Santos. E eu não
não era leitora da Tribuna e nem do Cidade, assim, com assiduidade. Eu li a Folha, então eu não sabia desse congresso. Tinha sido, acho que no Parque Balneário. E falei, agora, não sei nada desse assunto. Peguei, eu tinha que entrevistar o prefeito, que era o Oswaldo Justo, o secretário de turismo, que era o Álvaro Bandarra, e o secretário de finanças, que era o Arthur Rivot. Falei, nossa, e agora? Arthur Rivot, que mais tarde eu soube que também foi preso no Raul Soares, porque ele era secretário do prefeito da época, que também foi cassado, que era o José Gomes. Mas eu o conhecia de nome porque a minha prima tinha estudado contabilidade no colégio Coelho Neto, que o Rivot era diretor. Então ela falava, o Rivot, falava com intimidade do Rivot. Quando eu falei, Arthur Rivot, vou falar com Arthur Rivot, eu vou tirar isso aí, vou dizer para ele que minha prima foi aluna dele e tal, porque uma aproximação. Estava toda nervosa. Fui procurar o prefeito lá na assessoria de imprensa, era o Chico La Scala, o assessor, mas a gente não se conhecia. E aí o Chico, eu falei, o prefeito está em Peruíbe, que ele tinha um sítio em Peruíbe. Aí eu falei assim, o Álvaro Bandarra ficava na Prodesan, e eu estava lá no centro, eu falei, meu Deus, eu vou para a Prodesan, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho horário para entregar essa matéria. Não fui. Eu falei, eu procurei o Álvaro Bandarra, não consegui encontrá-lo. Aí o Chico falou, mas não se perde a viagem, Lídia. Aí eu não gostei muito daquilo que ele falou, né? Bom, aí ele falou, não, o secretário de Finanças não deve estar, porque não deve ter voltado do almoço ainda, era cedo, mas pode subir, fica lá, então andar, subir, aqui na sala dele. O secretário estava lá, entendeu? E falei, meu Deus, eu não sei nada desse assunto, mas eu vou primeiro conversar com ele, vou me informar e depois eu começo a perguntar. Mas acontece que eu olhei para cima de um armário que tinha assim de madeira, assim, pesado, aquele armário assim, fechado, e eu olhei em cima, tinha um jornal dessa grossura. Falei, aquilo ali parece um jornal de domingo, né? Porque antes era muito jornal de domingo, era um calhamaço, né? Aí eu procurei, eu olhei, perguntei para a moça, não tem o jornal de ontem? Ela falou, não. Mas eu olhei assim, não, mas tem um jornal aqui, deixa eu dar uma olhada. Mas eu falei, deixa eu dar uma olhada, eu já fui pegando. Quando eu olhei, era o jornal do domingo. Falei, nossa, a sorte está do meu lado. Aí comecei a torcer para o Arthur Rivot demorar, que era uma matéria de página dupla sobre o Cidade sobre a legalização do jogo do bicho. Mas não era o Cidade, era a Tribuna. Eu li a matéria toda, aí eu entendi o que estava acontecendo, o que estava sendo discutido, quais eram as propostas, tá? Aí quando ele me atendeu, eu já entrei mais tranquila, porque eu já sabia do que se tratava, porque até então eu não sabia nada, absolutamente nada. Mas aí fiz aquela estratégia, conversei primeiro com ele, foi super simpático comigo, e eu falei, minha prima foi sua aluna e tal. Bom, tinha matéria, saí de lá, tinha matéria, voltei para a cidade. Escrevi a matéria inteira, né? Datilografando, aí era aquela lauda, põe um carbono, outra lauda, né, para fazer a cópia para entregar. E o chefe de reportagem era o Reinaldo Sassi, da Cidade, né? Fiz a matéria inteira, estava entregando para ele a lauda, falei, olha, dando retorno, entreguei e tal, 5 horas da tarde. Estava dentro do horário. Toca o telefone, quer dizer, o telefone não parava de tocar na redação, mas algum jornalista falou, quem é que está procurando Álvaro Bandarra, secretário de turismo? Aí eu olhei para ele e falei, sou eu, né? É para mim, sou eu. Aí, não, tudo bem, pode atender. Aí eu falei com ele, explicou, e aí ele me deu informações, eu perguntei, falei que a minha pauta qual era, eu perguntei, e aí ele me deu informações, eu falei, puxa vida, agora isso é a abertura da matéria. Isso é a abertura da matéria. Voltei para o chefe de reportagem e falei, olha, são 5 horas, mas o que ele me informou é a abertura da matéria. Ele falou, bom, você decide se você quer refazer ou se deixa essa aqui mesmo. Eu falei, mas é a abertura. Ah, tudo bem, fica para a sua decisão. Eu falei, não, mas então eu vou refazer. Mas e a hora? Não tem problema, pode fazer. Tive que reescrever a matéria, depois o restante eu aproveitei, mas tive que copiar tudo de novo, né?
Aposto que ele estava já me avaliando naquele momento, porque se eu digo, eu tenho abertura da matéria, se eu fosse embora, ele já ia ser negativo para mim. Bom, mas eu não penso nisso. Se a abertura da matéria, eu tenho que pegar essa informação, né? Minha matéria vai ficar melhor. E aí eu falo de dinheiro, quanto que poderia ser arrecadado, enfim, depois as informações que o Rivon não tinha me dado. Refiz a matéria, entreguei, e aí depois veio o resultado. Eu fui aprovada. Aliás, as 4 fomos aprovadas. Aí nos reunimos com o editor-chefe, que era o Gabriel Tranjan, muito simpático, muito gentil, e ele fez toda a gentileza de chamar na sala dele, um por um dos editores de cada editoria, chamava um de cada vez, e nos apresentava. Aí conhecemos todo mundo, e aí eu falei para ele, olha, eu dou aula de manhã no estado, e eu gostaria de poder trabalhar à tarde, porque eu vindo à tarde, eu não tenho hora para sair, eu posso ficar. Mas se eu trabalhar de manhã aqui no jornal, eu vou ter um horário para sair, porque eu tenho que dar aula, vai ser inviável. Aí ele falou, não, tudo bem, você pode ficar com as criancinhas de manhã, vem trabalhar à tarde. Até aí tudo bem, estava tudo certo. Até que ele disse assim, eu tenho 3 vagas para editoria geral e uma para editoria de polícia. As 4 silenciaram. Então, assim, eu vou fazer assim, se alguém se habilitar para fazer cobertura de polícia, quiser trabalhar em polícia, as outras 3 ficam em geral, né? Que é a editoria geral, aquela que trata todos os assuntos, tá? E aí, hoje chama cidades, né? Outros chamam de local, mas enfim, a geral era essa. E eu não queria a polícia de jeito nenhum, né? Então, a Marcinha acho que também não, a Eunice também não. E eu acho que a Lília também, porque ela não se manifestou. Mas assim, a Lília tinha, assim, era alta, era mais forte, tinha um jeito mais... E nós éramos assim, menininhas, né? Então, aquela coisa frufru, né? Então, ninguém tinha muito assim, perfil para trabalhar na área de polícia. Se bem que assim, eu acho que se fosse ia acostumar, né? Mas ninguém estava preparada psicologicamente. Imagina, eu queria trabalhar com artes, com a cultura, sabe, coisa assim. No fim, não fiz nada disso, eu fui fazer mesmo geral, assunto política, que apareceu. Aí, ele ficou. Aí, quando ele falou, bom, então eu vou fazer o sorteio. Quando ele falou, vou fazer um sorteio, eu falei, nossa. Mas aí a Lilian falou, não, eu fico. Então não houve sorteio, a Lilian ficou em polícia e nós 3 ficamos em geral, em local. Local não, era geral. E aí foi assim que eu comecei, fazendo assuntos gerais. No segundo dia de cobertura, de trabalho, aí eu comecei no dia 2, começamos no dia 2 de janeiro. Eu tinha passagem comprada para uma viagem para o Nordeste. Minha mãe que comprou, minha mãe, eu e minha irmã, a mais nova, porque a mais velha já tinha falecido. Então, eu simplesmente falei, não vou poder abrir mão, né, dessa viagem. Era uma viagem de 1 mês pelo Nordeste, abri mão para começar no jornalismo. Assim como eu tinha um curso, eu também tinha sido aprovada ainda na faculdade para fazer um curso na Folha de São Paulo. Era para iniciantes, para estudantes, para recém-formados. Eu acabei não indo fazer, porque eu entrei no Cidade de Santos, que era do Grupo Folha, né? Então, era o melhor aprendizado, era ali, na redação. Aí comecei no dia 2 de janeiro. No segundo dia, eu fiz uma matéria na Sabesp. Era uma coletiva do superintendente, que era Maurílio Mariano. E a falta d'água, alguma coisa. E uma das possibilidades que ele apresentou foi de utilizar água aqui para a Baixada, no último caso, água da represa Billings, fazendo todo o tratamento. Aí eu lembro, quando eu dei o retorno, aí o Gabriel Tranjan escreveu um texto que ele ia pôr na primeira página, ele chegou na minha mesa e falou, Lídia, é isso aqui? Aí eu não acreditei, o Gabriel Tranjan, o editor-chefe, estava na minha mesa, me mostrando o texto que ele escreveu para a primeira página, que era a chamada, e perguntando para mim, que era uma foca, né? Acabei de chegar, né? Se aquilo estava certo. Aí eu olhei e falei, é isso mesmo. Mas eu fiquei emocionada, falei, nossa, para mim, né, o editor-chefe era o máximo.
Mas ele era uma pessoa, ele era o máximo mesmo, ele era uma pessoa super bacana, pelo menos para mim, que estava começando aquela insegurança de um foca, né, de alguém que está começando na produção, então foi maravilhosa. Então foi muito bom ter começado com Gabriel Tranjan, que infelizmente morreu precocemente, né? Mas assim, era uma pessoa muito bacana como jornalista e me senti muito segura. E logo peguei matérias especiais para fazer, foi assim, uma coisa bacana. Agora, como eu me ambientei, você diz no barulho, por quê? O barulho era característico, primeiro o barulho das máquinas, né? Então a mesa, você chegava naquela mesa cinza, e aí você tinha uma divisória assim no meio, mas era uma mesa. E aí quando você queria escrever, você pegava um lugar que tinha para segurar, você fazia assim, levantava, aí saía uma máquina, né, de dentro da mesa, né, assim, mesa surgia, então a mesa deixava de ser uma mesa, tinha só em volta, e o meio era aquela máquina. Só que era uma máquina antiga, muito antiga, não era a máquina que eu estava acostumada, aquela coisinha, não, era uma máquina profissional, mas não era elétrica, nada disso, era aquela máquina antiga mesmo. Nossa, aquilo para mim era... Nossa, voltando no tempo, eu falei, agora, escrever a máquina porque eu odiava fazer isso. Mas eu continuei fazendo sempre isso. Pegava a pauta, passava no arquivo, tinha um pessoal do arquivo, era muito bom. Tinha um senhor que eu não me lembro o nome dele, mas tinha o Júlio, que eu sobrenome não me lembro. Depois o Júlio foi trabalhar na Tribuna também. O Júlio. Eles eram muito bons no arquivo. E aí nós pedíamos a pasta daquele assunto. Então eu passava lá, dava uma olhada, para não correr o risco de repente, trazer para a redação uma coisa que já era velha, né? Saber o que já tinha saído a respeito daquele assunto, até às vezes se era uma suíte ou se já tinha saído há muito tempo, para retomar o caso, mas trazer uma novidade sempre, né, na abertura, mas também retomar o caso, assim, o assunto para o leitor em um ou dois parágrafos e depois escorrer a matéria. Então, eu tinha esse hábito, mas às vezes não dava, né? Então, às vezes você tem que sair correndo porque o carro já está esperando com outro repórter, com um fotógrafo, com mil coisas para fazer. Mas eu fiquei, assim, muito encantada, sempre uma paixão trabalhar ali. Eu ia trabalhar super feliz, sabe? Então, eu conheci profissionais muito bacanas, né? E aí a minha mãe dizia assim, eu nunca vi alguém trabalhar tão feliz, assim, porque eu me apaixonei por aquilo, né? Porque não tinha como. Então era legal a gente poder sair, depois tinha assim um restaurante ou barzinho, então o pessoal saía para ter papo. Eu não tinha essa rotina antes, né? Então, e outra coisa, conhecer pontos da cidade de Santos que eu jamais tinha ido, né? Ir para um lixão, né? Pôr uma bota aqui, aquelas botas 7 léguas, né? Até meio da perna, e entrar no lixão, porque eu não ficava restrito a pauta para Santos. Então eu fui fazer, por exemplo, eu fui lá no México 70, e tinha um lixão lá, no lixão lá do México 70, que depois esses lixões foram sendo desativados, né? Porque aqui em Santos tinha o lixão da Lemoa, fiz matérias no lixão da Lemoa. Então tinha aquele pessoal que às vezes catar restos de alimentos porque precisava. Então essa é uma coisa assim, a gente se via em contato com realidade que antes a gente não tinha, né? Eu não tinha. Então eu conheci a cidade, conheci a região trabalhando, comecei a conhecer trabalhando no jornalismo e foi pela cidade de Santos que eu comecei. Você falou que ficou um período até curto em relação a outras pessoas que trabalharam mais lá, né? Nesse período aí, qual foi a matéria que você fez que mais te marcou? Olha, é meio difícil falar assim, porque eu não lembro assim de todas as matérias, né? Porque aquela história, eu tive 1 ano e 7 meses, não, 1 ano e 9 meses, né? No Cidade de Santos, foram 1 ano, 9 meses e 13 dias, porque eu comecei no dia 2 e ele fechou no dia 15 e ainda tinha 13 dias. E a gente ainda ficou mobilizado, ainda tentando reverter essa decisão, e eu participava dos eventos que estavam acontecendo, tanto na Câmara, né? Trabalhei com gente muito bacana. Me lembro, eu tenho uma foto eu estou com o Wilfer
Freitas, não, era Wilfred Freitas. Freitas. O Wilfred era uma pessoa genial, era muito. Então a gente trabalhava muito juntos. Então, trabalhei com fotógrafos que tinham vindo da Folha de São Paulo, né? O Ademir Barbosa, o Adalberto Marques, eles eram da Folha. E aí eles desceram e vieram trabalhar aqui. Então, tinha assim, gente bem bacana. Mas assim, eu lembro de algumas matérias, mas às vezes tem matérias que são muito fortes. Mas é que depois eu fui trabalhar na Tribuna e foram 23 anos. Teve um período como repórter, como subeditora, como editora, mas eu sempre fiz matérias, eu sempre quis escrever. Mesmo, claro, como editora, às vezes você tem menos tempo para escrever. E no Cidade também não fiquei o tempo todo na reportagem. Eu fiquei na reportagem, aí depois tinha uma situação que era considerada como uma promoção, mas para mim não foi, sabe? Assim, economicamente não, a gente ganhava a mesma coisa. Mas era uma promoção assim, porque era um cargo que existia, que não existe mais, mas que era assim, algumas pessoas eram selecionadas para trabalhar ali, que era ser copydesk. Eu fui copydesk no Cidade de Santos também. Fui repórter e depois fui copydesk, porque eu já era professora de português, eu era formada em letras e já dava aula como professora de português, porque comecei de primeira a quarta série, mas depois com o concurso eu me efetivei, depois teve outro concurso para ser professora de português e de inglês, eu assumi como professora de português. Então isso foi... quando teve uma vaga lá para poder ver português, enfim, corrigir, não só português, mas também corrigir o texto, às vezes em termos de estrutura de texto. E aí eu fui alçada para o COP. E quem coordenava o COP nessa época era o João Sampaio, que já tinha sido editor-chefe do jornal. Mas era o João Sampaio. E aí trabalhei, né, na equipe lá do COP. Dava uma saudade de trabalhar na reportagem, mas aí também no COP você tinha assim, uma regularidade de horário, por exemplo, que como repórter não tinha. Você entrava, sabia a hora que entrava. Nessa época da reportagem, eu queria que você falasse para mim como é que era a recepção de uma equipe do Cidade num local de reportagem, as pessoas, as fontes, porque eu ouvi muitas as pessoas falando assim, olha, o Cidade era meio que porta-voz do povo, era um jornal popular. Até as pessoas falavam assim, vou chamar o Cidade, quando queria fazer uma denúncia, né? Queria que você falasse como é que era a recepção. Olha, aliás, você me perguntou disso, de pessoas, de matérias. Então, assim, essa história de você vivenciar uma matéria no porto, ou matéria no lixão, ou no morro, isso te marca, porque assim, eu não conhecia essa realidade. Então, isso foi muito interessante. Mas eu fiz uma matéria também, eu vou falar sobre isso que você me perguntou, eu fiz uma matéria sobre especial, minha primeira especial foi sobre saúde, mas era uma matéria de saúde assim, era mostrando as alternativas que as pessoas utilizavam para a saúde, desde um remédio manipulado, uma homeopatia, ou então assim, aquele chá que a pessoa colhia no quintal de casa, aquelas plantinhas e fazia chá. Aí falei com uma japonesa também. Então assim, eu fiz uma matéria especial falando da saúde. Eu me lembro que eu até citei Mário de Andrade, muita saúva e muita saúde os males do Brasil são. Então é assim, muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Acho que essa frase é de Macunaíma, e é de Mário de Andrade. Isso, se eu não estiver enganada, é isso mesmo. E aí eu citei nessa matéria. Enfim, eu fiz uma matéria sobre os 15 anos do término do bonde. Estava fazendo em fevereiro de 86, fazia 15 anos que circulou o último bonde, não me lembro o dia de fevereiro, mas foi fevereiro. Então, eu fui assim, para mostrar como a cidade perdeu um meio de transporte tão interessante quanto o bonde, que depois também teve trólebus, né? E foi usando mais outro tipo de transporte, né? Então, e tinha o pessoal que tinha uma associação dos defensores do bonde.
Mas aí eu fui mostrando várias coisas. Eu gostei muito dessa matéria, do bonde também, né, de fazer. Bom, mas assim, agora eu não vou me lembrar exatamente de uma matéria, porque foram muitas. Mas assim, as outras que eu me lembro muitas já não foram no Cidade, porque eu comecei, já era mais veterana, né? Comecei a trabalhar escrever sobre ditadura, mas aí já não foi no Cidade, né? Mas você me perguntou uma coisa e eu acabei esquecendo um pouco. O pessoal, quando a recepção... Recepção. Isso. Isso. A recepção é aquela história. Não era especificamente do Cidade que eu tenho essa experiência, porque, como eu falei, fiquei 1 ano e 9 meses, e sendo que uma parte eu fiquei no COP. Então, na reportagem, se foi menos tempo. Mas o que eu tenho de ideia é, inclusive, é no jornalismo como um todo. Ser recebido, as pessoas, elas viam no jornalista um representante, um porta-voz. Então a gente não tinha que pedir licença para ir a lugar nenhum. A gente ia e as pessoas queriam que a gente fosse, porque elas vinham perto da gente e elas iam contar, porque elas sabiam que aquilo que elas contassem para a gente ia levar, a gente ia publicar. Então elas viam o jornalista como um aliado. Uma coisa que hoje eu não percebo tanto isso, né? Hoje todo mundo se sente jornalista, né? Porque todo mundo publica na internet. Publicar, ter um espaço de publicação, ter voz, um meio de comunicação, assim, um veículo. Assim, a internet dá desse caminho, eu acho que é válido, mas é diferente de ser jornalista, né? É diferente de ser jornalista, apesar do que pese hoje não ser mais obrigatório o diploma para ser jornalista, mas a gente reconhece uma pessoa que tem uma formação como jornalista e quem não tem. Então, claro que pode ter uma exceção ou outra, porque antes, quando não era obrigatório, as pessoas às vezes eram formadas em direito, iam ser jornalistas, mas elas aprendiam na prática, para ser jornalista. Então elas trabalhavam num jornal e aprendiam o que é ser jornalista. Então você saber reconhecer o que é notícia, que não é importante, o que não interessa da vida da pessoa, da vida particular das pessoas, que não vai fazer diferença, a menos que essa particularidade tenha uma importância que sirva para todo mundo. Às vezes a pessoa tem uma doença rara, a pessoa fala sobre isso, e essa experiência dessa pessoa ajuda outras pessoas. Essa pessoa pode ser tanto um personagem de uma entrevista, mas ela pode ser o centro de tudo. Não tem problema, desde o que ela tenha a partilhar com o leitor. Lídia, desse período que você ficou, tanto na reportagem quanto no COP, qual foi uma matéria, não necessariamente que você tenha feito, mas uma matéria que saiu no jornal nesse período, que te marcou bastante, que repercutiu bastante? No COP? Não, qualquer, ou mesmo que um colega seu fez. No Cidade? No Cidade. Que nós estamos falando de 84... Não, 86, 87. 86, 87. Porque em 84 teve o incêndio da Vila Socorro. Foi depois, né? Eu entrei depois. Na Vila Socorro eu estava em Ouro Preto, porque foi... Acho que não sei se era carnaval. Era no começo do ano, acho que era fevereiro, uma coisa assim. Mas eu acho que era carnaval. Eu fui passar o carnaval em Ouro Preto, que o carnaval em Ouro Preto era maravilhoso. Então a gente, quando estudante, eu e minha irmã íamos muito para lá. E eu lembro de ter visto a notícia lá. Nossa, que coisa. Mas eu me lembro de ter entrevistado um bombeiro em alguma matéria de incêndio, que não foi esse episódio, mas algum incêndio, e que eu entrevistei o comandante Nilauril, acho que era assim o nome dele, Nilauril, alguma coisa assim. E ele estava no incêndio da Vila Socorro. E eu conversei com ele sobre isso. Então, assim, aquela experiência, mesmo os colegas jornalistas que participaram, que já trabalhavam no Cidade, aquela experiência foi muito forte na vida dos jornalistas, pessoalmente e profissionalmente. Então, eles comentavam muito isso. A cobertura do incêndio da Vila Socorro, como cada um ficou sabendo, e sem que ninguém convocasse, foi todo mundo para lá.
Foi todo mundo para a redação. Então, isso é importante, porque é aquele momento que você sente, que não importa se você está de plantão, se você está de folga, você quer estar lá junto, porque aquilo é importante. Então, foi um marco que até ficou para depois. Para depois, porque... Até para quem não participou da cobertura. Exatamente, porque aquilo foi muito importante, porque é por causa da informação. Se dizia, não, o número de mortos, não. Mas quando a temperatura atinge um grau tão elevado, por exemplo, criança derrete, você não acha nada mais, né? Porque os ossos são ainda muito... um pouquinho mais que cartilagem, né? Uma coisinha ainda muito molinha. E aquilo só derrete, não sobra nada. E um dos fotógrafos com quem eu trabalhei, desses que eu participei que vieram da Folha, o Adalberto e o Ademir Barbosa tinha trabalhado pela Folha, tanto na Vila Socó, ele veio cobrir, e também no Joelma, no edifício Joelma, e ele tinha fotos, ele ganhou prêmio. Então tinha uma foto que eu me lembro dele comentar dessa foto que ele desceu e saiu publicada na Folha, que foi da Vila Socó. Então, assim, o caso Vila Socó foi um caso muito marcante, né? Lídia, você tem um álbum de figurinhas do jornal Cidade de Santos. Queria que você contasse a história desse álbum aí. E quantos anos você tinha quando você começou a colecionar essas figurinhas? Então, aqui está mostrando a data. Mostra para mim aqui assim. De 17 de maio de 1968. Então, aqui já tem até o dinheiro era Cruzeiro Novo. Então, tinha tido uma reforma monetária, né? Porque antes era o Cruzeiro. Então, era Cruzeiro Novo. Então, era 20 centavos, né? Então, aqui, esse álbum foi lançado, acho que um ano depois, ou quase um ano depois, porque maio, que eu acho que Cidade é de junho de 67, se eu não me engano, o lançamento do Cidade, o início do Cidade. E esse álbum foi em maio de 68. Nossa, assim, ó. Maio de 68. E ele traz na capa o José Bonifácio, né, que era uma grande figura nacional, né, político nacional, e que era santista, né? Então, eles trouxeram as figuras da vida santista. Então, as figuras, e já faz um link com figurinhas, né? Então, a gente comprava o jornal e tinha algumas figurinhas para recortar e ir colando. Nessa época que eu ainda não tinha, eu tinha 10 anos, porque eu fiz 11 em setembro de 68, né? Então eu tinha 10 anos de idade, então eu era criança. E isso aqui era muito interessante, porque tem até uma foto aqui da Demoreira também, que eram lojas do comércio, empreendimentos do comércio, né, que eram interessantes, que tinham um nome do comércio, né? Agora aqui tinham as figuras que faziam parte da cidade de Santos, que eram personagens santistas e que tiveram alguma projeção. E agora eu estou vendo aqui que é Cidade Ademoreira. Eu acho que o patrocínio era da Ademoreira, né? Que era um estabelecimento importante. Então a gente vai folheando e vai vendo o nome de pessoas que a gente via como nome de rua, né? Então tem assim, Antônio Bento, né? Quem foi o Antônio Bento, né? Então lá, o Antônio Bento, Quintino de Lacerda, então eram personagens, então tinha uma pequena biografia, alguns têm do lado a data de nascimento e morte, outros não têm, porque eu acho que naturalmente não conseguiram, mas isso dava trazia para nós assim, informações para quem era criança e saber do que aqueles personagens que a gente via lendo no nome das ruas eram daqui de Santos, né? Então, Antônio Bento, aqui tem o Ricardo Pinto, né? Então, e vai Galeão Carvalhal, então João Guerra, Joaquim Montenegro. Então, são figuras que fazem parte da história de Santos, deram nome às ruas, mas que a gente, Edson Arantes do Nascimento, né? Pelé, que não era exatamente um nome de rua, mas era uma personalidade da época, nessa época, né, anos 60, enfim, Pelé era quando eu nasci, o Pelé já era o grande Pelé e ainda era um adolescente, né?
um adolescente. Legal. Então era muito interessante. Eu vi aqui também tem outros, como o Atir Jorge Cury, eu conheci como deputado, né, e entrevistei o Adhemar de Barros Filho. Me lembro de ter feito matéria e aí o pessoal elogiou uma entrevista que eu fiz com ele, o Adhemar de Barros Filho, né? E fiz também matéria de Assembleia de Trabalhadores de Santos, de sindicalistas, e eu fiz, e aí eu me lembro do Ricardo Marques, e elogiou essa matéria que eu fiz, que era de uma assembleia, uma decisão de assembleia. E Gilmar dos Santos Neves, que era o goleiro do Santos, que eram pessoas, o Pepe, né, José Macia, que era o Zito também, que era da seleção, brasileira de futebol, né? Então já eram grandes nomes, né? E tinha mulheres também aqui, né? Então pessoas que a gente não costumava saber quem eram, né? Mas que a gente foi aprendendo vendo o álbum, né? Então, eu acho Brás Cubas, que não era um santista, mas que é considerado o fundador de Santos, né? Como a parte de Santos, assim, como cidade, né? Maravilha. Agora eu queria que você mostrasse o outro recorte que você trouxe, que é a última edição do jornal. Ah, sim, a última edição do jornal, eu tenho aqui. E aí, nesse contexto, eu queria que você me falasse, você ficou até o final, até o encerramento do Cidade de Santos. Dava para perceber, tinha um clima assim, tinha sinais de que o jornal estava mal e ia fechar? Olha, eu não percebi. Agora, tinha tido, assim, uma mudança de editor, que tinha saído o Gabriel Tranjan e vindo o Bland, que já tinha sido editor em outro momento. Algumas pessoas se demitiram quando o Bland veio para o jornal, não sei porque, assim, eu sei que houve isso, essa movimentação. Então, o jornal mudou um pouco de linha, porque, claro, cada um tinha o seu jeito. Uma coisa que é diferente também, que eu vejo aqui no álbum também dá para ver, porque o Cidade de Santos, quando surgiu, era um jornal preto e branco. Aí depois eles começaram a ter aqui no logotipo a foto da cidade colorida, e passou a ser colorido, e aí tinha o jornal, assim, a foto Cidade de Santos passou a ser colorido. Isso chamou a atenção também. E o Cidade, quando a última edição, que foi essa daqui, já estava preto e branco. Eu acho que era para economia, porque os jornais já tinham cor, mas ele estava preto e branco. E aí saiu comunicado no dia 15 de setembro de 87, e saiu comunicado: com a edição de hoje, Cidade de Santos interrompe sua circulação. Os nossos assinantes recebem com este exemplar uma carta pessoal sobre o ressarcimento do valor do saldo de sua assinatura. Cidade de Santos agradece aos seus leitores e anunciantes a atenção que sempre lhe foi dispensada. Aos nossos funcionários, o nosso agradecimento e a certeza de que todos os seus direitos trabalhistas serão inteiramente atendidos. A direção. O Cidade de Santos, e aí eles vão agradecendo aqui, tem uma relação de pessoas que eles agradecem aqui, né? Porque o Cidade de Santos, isso de fato aconteceu em relação aos funcionários. Eles cumpriram exatamente todos os direitos trabalhistas, enfim, pelo menos que eu tenho conhecimento, sim, né? Mas, assim, isso foi um momento muito triste. Foi assim, havia um sentimento de luto, sabe? E o Cidade de Santos tinha uma coisa, havia uma competição, né, entre Cidade de Santos e a Tribuna, né, de linha editorial, porque Santos teve muitos jornais antes. Teve o Diário, teve
teve o Diário de Santos, teve o Diário, e o Diário fechou no ano em que o Cidade nasceu. Mas se a gente pega a história do jornalismo de Santos, Santos teve muitos jornais. Mas aí depois chegou a ficar com 2 jornais assim, tradicionais. Tinha os jornais alternativos, né? Mas os jornais tradicionais tinha a Cidade de Santos, tinha a Tribuna e tinha sucursais da Folha de Estado aqui em Santos. Então a presença jornalística era forte. Mas, por exemplo, o pessoal do Porto, o Cidade caiu na simpatia do pessoal do Porto. Queria, por exemplo, a Última Hora, e a Última Hora também, depois acho que foi comprada pela Folha, mas já não tinha, eles compraram acho que o logo, mas parou de circular. Então já não tinha mesmo aquela característica de antes que as pessoas estavam acostumadas. Então, o Cidade, eles encontravam isso no Cidade, o pessoal do Porto. Então eles usavam assim, faziam assim, dobravam assim e colocavam no bolso da calça de trás, sabe? Assim, o trabalhador que ia com calça que tinha bolso. Então, fazia esse tipo de coisa. Então, era muito comum se ver isso, essa cena, as pessoas usarem o jornal dobrado no bolso. E com o término do Cidade, acabou essa competição, porque a gente ia fazer cobertura, então às vezes a gente conhecia o repórter da Tribuna, da sucursal da Folha, do Estadão, éramos colegas, mas na cobertura nós tínhamos uma certa rivalidade, saudável, né? Isso era bom, porque aí você sabia o que a Tribuna deu dessa matéria, o que eles têm, então a gente queria fazer melhor, assim como a Tribuna também em relação à Cidade. Isso era saudável para o jornalismo, sabe? E quando você vai extinguindo os veículos e você vai tendo um monopólio, só um jornal resta, e aí perde um pouco essa característica, essa competição saudável que quem ganha é o leitor, quem ganha é a comunidade, né? Queria que você mostrasse a última página do jornal, que tem tem um título aí que meio que traduz ali o momento, né? Isso, eles fizeram uma matéria, a última página tem uma matéria que, até a matéria, a foto aqui é do Adalberto Marques, que eu citei, que veio da Folha, né? Depois ele acabou ficando aqui na Baixada mesmo, né? Então ele faz assim, um diagnóstico dos problemas da cidade e vai falando, né, de vias esburacadas, sujas, problemas de iluminação, faz um apanhado geral, as fontes abandonadas, rato, enfim, faz um apanhado e depois, esta cidade está abandonada, é o fim, ou seja, é o fim do jornal, né? E está abandonada porque também essa voz, que era a Cidade de Santos, vai deixar de existir, com essa matéria é a última, né? Então, Cidade de Santos não voltou, né? Então, foi assim, tem essa ambiguidade aí, né, no título, né? Eu queria que você contasse como é que foi o seu último dia no Cidade de Santos. Então, o meu último dia... Foi no dia do fechamento? Foi no dia do fechamento, porque eu estava em casa de manhã, eu nem sei por que eu estava em casa, porque eu deveria estar. Não sei se nesse dia eu não dava aula, podia ser, mas é que normalmente eu dava aula, minha carga horária era completa. Mas eu estava em casa, ou se eu já tinha chegado, talvez, porque eu entrava um pouco mais tarde, porque no COP eu entrava um pouco mais tarde, e saía um pouco mais tarde. Então, a Fátima Francisco, que é uma colega jornalista que trabalhou tanto no Cidade quanto trabalhou na Tribuna, que infelizmente já faleceu, e, aliás, nós entrevistamos juntas o Paulo Freire. Ela tinha sido aluna do Paulo Freire e ela soube que eu ia entrevistá-la, ela falou, vou com você. Então, assim, entrevistamos juntas o Paulo Freire. E foi ela que me avisou. Ela falou, ela brincava sempre comigo, ela falava Maria Lídia, né? Porque meu nome é Lídia Maria. Maria Lídia, Cidade fechou. Acabou. Como? Acabou. Parou. Não vai ter. Tá todo mundo aqui, nossa, uma choradeira. Aí eu fui pro jornal logo, né, tal. Então, me lembro de pessoas até que já tinham saído do jornal, que já não estavam mais lá, foram lá nesse dia. Eu me lembro do Mauri Alexandrino, estava lá, que ele já tinha saído.
O Ricardo, não sei se estava, mas eu me lembro do Mauri lá, que era uma pessoa que já não era mais do Cidade, mas ele estava lá. Enfim, me lembro das pessoas da equipe, né? Foi um clima de enterro. Foi um clima, exatamente, foi muito. Mas ainda havia uma esperança entre os colegas de que fosse possível reverter essa situação. E aí foi formada uma comissão que foi a São Paulo conversar com Frias, houve um ato na Câmara, houve também, logo em seguida, houve um congresso dos jornalistas do interior, por coincidência, eu acho que já estava marcado, tem até aqui o 12º Encontro de Jornalistas do Interior. Então foi realizado, a abertura foi solene, foi na Câmara, na praça, na Sala Princesa Isabel. Ainda funcionava a Câmara lá no prédio da Prefeitura, né, no Palácio José Bonifácio, né? Então, na Sala Princesa Isabel, né? E aí foi realizado lá aqui está falando que é de 25 de setembro, foi em setembro ainda isso. Então nós participamos, enfim, as pessoas tinham essa ideia de que seria possível, e distribuímos panfletos que repercutiram, foram publicados, aqui era do Sindicato do Jornalismo. Nossa, sim. Cidade não pode fechar. Aqui uma carta aberta também do Sindicato dos Jornalistas, né? O crime da Folha, né? E aí tem aqui, morre a notícia, né? Que a decisão que desempregou 150 pessoas, e eram 94 jornalistas, esses 150 pessoas entre todos os funcionários, né? E, ao mesmo tempo, aconteceu o seguinte, vou mostrar aqui, a Cidade era do Grupo Folha, né? Folha da Manhã, da empresa Folha da Manhã. A Folha de São Paulo publicou no dia 12, 3 dias antes, talvez, por isso que eu digo, assim, as pessoas que tinham mais tempo, que eram mais próximas do editor-chefe, talvez tivessem uma ideia. Mas eu, por exemplo, não tinha ideia de que isso. E nem assim as pessoas que eu me relacionava. Eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Então, no dia 12 de setembro, a Folha de São Paulo, de 87, a Folha de São Paulo publicou um editorial, A Máfia do Diploma, porque ela estava já mudando a linha dela. Então, a máfia do diploma, que eram jornalistas. E porque a regulamentação do jornalismo, ela se deu na ditadura. Então, eles alegavam que os jornalistas, os sindicalistas, jornalistas do sindicato, eles estavam compactuando com uma legislação que era fruto da ditadura. Então era um argumento mas era isso que eles usavam, né? E então, para você ter um compromisso com a democracia, você tinha que ser contra o diploma. Isso era o argumento dele, mas isso é uma falácia, né? Porque você sabe que não é uma demagogia. É porque eles estavam com a ideia de contratar pessoas que não tinham diploma, né? Então, trazia só um intelectual, mas que não tinha. Mas aquela história, em outro momento da história do jornalismo, isso pode ter sido viável. Mas depois, o ritmo que o jornalismo deu assumiu na história, já não dá mais. Porque você não encontra gente na redação que esteja disposta a ensinar quem está chegando. Você até ensina, mas o que chega tem que ter uma mínima noção. E essa mínima noção você adquire na faculdade, mesmo que a faculdade não consiga reproduzir o ambiente de uma redação. Mesmo que se exija muito, mas nunca se chega ao ambiente exatamente da redação. E o ambiente da redação, eu sempre falava, quando eu estava no jornal diário, né? Eu trabalhei na Cidade, depois trabalhei na Tribuna 23 anos, e trabalhei também na revista Nova Escola durante 5 anos, que era da Rio. Mas a revista Nova Escola, eu trabalhava ao mesmo tempo que trabalhava na Tribuna, porque
Eu não precisava ficar lá em São Paulo, embora tenha até sido convidado. Eu pegava uma pauta, desenvolvia uma pauta e para a revista, então assim, eram 15 laudas, assim, era grande, né, que valia a pena economicamente, e era uma revista mensal. Agora, o jornal diário você aprende na marra, né? Você aprende na marra, mas já tendo uma formação. Se você chega ali, se não tem nenhuma ideia do que seja um lead, se você não sabe a estrutura de uma notícia, não tem como, não dá jeito de você fazer isso, porque ninguém vai te ensinar. Quando eu era editora, depois já no fechamento de cidade, fui repórter, também me tornei editora, eu tinha a preocupação, por exemplo, de pegar um repórter mais experiente, às vezes quando chegava um repórter mais novo, era contratado, que ia cobrir, vai ter que cobrir a Câmara, a sessão da Câmara. Eu falava, não, fulano, vem cá, você que sabe, vai junto com a pessoa, vai lá, mostra para ela, apresenta pessoas, fala um pouco do funcionamento, como é que você cobra uma sessão da Câmara. E eu tinha essa preocupação, sabe por quê? Porque quando eu cobri uma sessão da Câmara pela primeira vez, ninguém me ensinou, não. Eu aprendi na marra. Fiquei assim. E pior, foi uma matéria que era uma greve que tinha de médicos. Imagina médicos fazendo greve, coisa que não existia antes. Eles estavam lá, todos os médicos lá na sessão da Câmara, cheia de faixas, gritando. Nossa, era um barulho que para poder ouvir eu tinha que ficar pertinho de... Eu estava ali junto com os vereadores, que era na Câmara da Sala Princesa Isabel, né? A antiga, né? Que agora não é mais lá. Então, tinha que falar pertinho, porque não ouvia. Mas aí, porque assim, punha um projeto para aprovar, em discussão, em votação, aprovado, primeira votação, segunda, se você dormisse no ponto, você perdia. Mas alguém já tinha me dito isso, tem que tomar cuidado com isso. Então eu ficava muito, aí chegava para alguém, por minha conta, por favor, isso aí, você aprovou, não aprovou? Não, então eu ia buscando. Mas se a pessoa fosse um pouco mais tímida, não conseguia pegar. Então, isso, assim, a gente tentou, em relação mas era uma coisa sacramental, era uma decisão irreversível, né? Já era irreversível, eles já tinham como política, tanto que 3 dias antes publicaram esse... Lídia, para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você falasse qual foi o principal ensinamento que trabalhar na cidade te proporcionou, você levou para o resto da sua vida. Olha, sim, o amor pela profissão. Eu me apaixonei pelo jornalismo, assim, eu já gostava do jornalismo, eu achava que pelo jornalismo, justamente por ter sido uma leitora de jornalismo e estudante também, né, durante o período da ditadura, né, que a gente conhecia o que era você ficar calado, não poder falar determinadas coisas, ou seja, uma censura e uma autocensura, né, por medo de todas as coisas que já tinham acontecido. Então, gente, assim, eu tinha a ideia que, por meio do jornalismo, você poderia denunciar coisas. O jornalismo ia me propiciar isso. Eu sempre adorei, a coisa que eu mais amo fazer na vida é escrever. Então, eu escrevia coisas. Eu comecei fazendo música com 13 anos, mas eu sabia que eu tinha coisas para contar. Depois da anistia, que eu comecei a ler livros de memórias e depoimentos de pessoas que vivenciaram alguma coisa durante a ditadura, eu sabia que eu também tinha uma coisa para contar. Só que se eu não tivesse tido um incentivo para isso, como eu tive do professor Heron Brum, que foi meu orientador do jornalismo, talvez eu ficasse intimidada, achando que aquilo era uma história da minha família. Ele falou, não, isso não é uma história da sua família, é uma história de Santos, é uma história do Brasil, né? Então ele me incentivava. Ele realmente, ele disse na minha apresentação, eu não mexi numa vírgula, realmente ele não mexeu. Mas ele me deu esse incentivo o tempo todo para me lembrar que aquilo era importante. Então, o jornalismo tinha isso. E estar trabalhando numa redação de jornal, eu já tinha visitado a redação da Folha, tinha visto a mesa onde sentava o Clóvis Rossi, e aí eu vi que estava descascado. Eu falei, nossa, mas o Clóvis Rossi senta nessa mesa? Que assim, uma mesa de madeira toda já... Como, né? Tipo, ele merecia, eu achava, né?
Então, para mim, era uma pessoa, um jornalista era alguém muito importante. Eu dava essa importância, assim como eu dava para professor também. Eu fui professora primeiro, né? E ser professora era importante. Eu achava que era importante. E é importante, né? Então, o jornalismo tinha isso. Então, no Cidade, foi no momento que eu pude falar, nossa, eu consegui chegar aqui, no jornalismo. Agora eu sou também um jornalista. Eu posso usar o jornalismo para denunciar coisas, para tentar melhorar alguma coisa, ou para transmitir alguma coisa, para ensinar também, porque eu acho que o jornalismo também é didático. Então, foi isso, é aproximar desse mundo e trocar a experiência com as pessoas. E o jornalismo, na hora que você senta para escrever, você fica sozinho, é solitário. Mas a profissão não é solitária, você troca experiências. Então, você pega uma pauta, alguém pensou naquela pauta, se a pauta não é sua, se foi o pauteiro que fez, alguém sugeriu aquela pauta. E aí vem o pauteiro, o chefe de reportagem te entrega, te dá umas orientações. Aí você passa na pesquisa, alguém está trabalhando com aquilo, arquivando. Tudo começou no Cidade de Santos. Tudo começou na Cidade de Santos. O fotógrafo, você tem que estar conversando com ele, porque não adianta você estar fazendo uma matéria e ele está fotografando aquilo, mas não é aquilo que você está ouvindo. Então você tem que ele tem que estar, tem que trocar essa experiência. O motorista, que a gente tinha cargo específico do jornal, né? Então o motorista participava muitas vezes, ele tinha que cronometrar o tempo para você não perder a entrevista. E com tudo ele se sentia parte da equipe. Ou então ele ia trocando experiências, e você ia falando, ou ele ouvia o que você estava entrevistando, ele ficava do lado. Eu ouvi coisas assim de motorista, diz assim, eu ouvi tudo que você entrevistou e tudo que a pessoa disse. Muito boa a sua matéria, viu? Porque assim, ele estava me julgando também, ele estava avaliando se estava fazendo direito, porque ele era um leitor também. Mas ele ouviu, ele também era testemunha da entrevista. Se você distorcesse o que a pessoa falou, ele também ia falar, isso aqui não está bom não, porque ele não te falou isso. Mas assim, então, é uma equipe, é um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe, cada um tem uma função e soma. Mesmo que naquela hora de escrever você esteja sozinho, você troca. E quando você volta da rua, e agora, o que eu vou abrir com o quê? Como eu tinha máquina, eu vinha rascunhando. Porque se eu não achasse a abertura, eu não conseguia escrever o resto. Aí eu achava a abertura, tudo bem, já ia escrever. Mas aí você conta para alguém, às vezes você está na dúvida, aí você conta para o seu colega, matéria, eu estou com a dúvida, é isso, começa a contar. Na hora que você começa a contar pelo que é mais importante, aí você descobre qual é a abertura. Então, eu acho que o jornalismo se faz isso. Ele é um trabalho de equipe, ele é um trabalho conjunto, e quando essa equipe funciona bem, assim, é apaixonante. Cidade funcionava. Cidade era isso, as pessoas eram animadas, elas tinham uma paixão por isso, elas demonstravam isso, elas eram apaixonadas pelo que elas faziam. E eu não sentia, podia ser até que tivesse, mas eu não cheguei a sentir isso no Cidade, uma disputa assim, de que as pessoas quisessem... Não, as pessoas se sentiam parte de uma equipe, sabe? E isso era bacana. Havia essa equipe, esse espírito assim, de equipe. Então, isso foi eu aprendi no jornalismo, na Cidade de Santos. Né? Obrigado, Lídia. Muito bom, viu?